Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite. Boa noite, Bocardi, para você, para a Carol e para todo mundo que está ouvindo e assistindo o Ponto Final aqui com a gente. Oi, Vera. Sextando todo mundo aí, alguns numa situação um pouco melhor, outros numa situação torcendo para a sexta chegar logo ou ela não chegar, né? Porque a semana não termina muito bem, não. E aí estamos falando do presidente Jair Bolsonaro, é isso? É isso, foi uma das semanas aí mais críticas, com problemas em várias áreas para o presidente, mas ele parece terminar, Bocardi, não querendo fazer nenhum tipo de gestão política ou de tentativa de atenuar essas crises e apostando na beligerância. Hoje, um colunista da Folha, Bruno Bogossian, disse que o Bolsonaro pratica vandalismo político. Nessa semana ele caprichou, acabou criando atritos em várias áreas, com várias pessoas, e termina a semana dessa mesma maneira, pisando no acelerador, num sinal de que a gente pode ver imagens aí no fim de semana como as que a gente tem visto nos últimos, né? Churrasco, ida de moto aqui, ali, aglomerações. Ele está insistindo nessa receita que não está se mostrando bem sucedida. Hoje, num evento em Mato Grosso do Sul, o presidente voltou a falar da pandemia, voltou a falar que é necessário enfrentar a pandemia de Covid-19, disse que já perdeu parentes, já perdeu familiares, mas que é preciso enfrentar. E revelou algo que até então, pelo menos no meu radar, não tinha passado, que ele chamou um médico quando teve a Covid e que o médico foi cauteloso com a recomendação de usar cloroquina e ele disse para ele que ou ele voltava para a tropa ou aceitava que ele iria tomar cloroquina naquele momento e que a saúde era dele. Então, quer dizer, não só o presidente passou meses recomendando esses medicamentos que não têm nenhuma eficácia comprovada e, pelo contrário, podem até agravar o quadro do paciente, como hoje, numa solenidade oficial, diz que tomou a revelia do seu próprio médico, que, aliás, é um médico do Exército, porque ele fala que quer voltar para a tropa. Então, está tudo errado. Ontem ele xingou, o Renan Calheiros xingou o ex-presidente Lula. A gente contou aqui, durante toda a semana, ele fez críticas à CPI, fez críticas à imprensa, chamou o jornal Estado de São Paulo de canalha. Então, foi uma semana daquela de Bolsonaro em modo on ali. Agora, ele fica fazendo essas ameaças aí vazias, né, Vera? De novo, ele disse que daqui para frente vai agir, falou em meu exército, que o exército vai para a rua para manter a liberdade de vocês e tal. Mas, assim, até hoje não publicou decreto nenhum e a verdade é que a maioria dos estados e municípios já flexibilizou muito, né? Está com a vida praticamente normal. Então, assim, ele vai combater medida de restrição onde, né? Exato, a gente não sabe se vai vir uma outra onda em que estados e municípios podem ser forçados a decretar alguma outra medida de contenção. Isso já aconteceu no passado, pode vir a acontecer de novo, mas a verdade, Carol, é que não parece factível que o presidente vá editar algum decreto ou que as Forças Armadas vão atender a algum chamamento bizarro desse para, sabe-se lá o que, para enfrentar governadores. O Supremo já deu sucessivas decisões de que estados e municípios podem agir na pandemia, que tem a competência além da União para agir na pandemia, são competências de todos e não que isso suprima competências do governo federal, como o Bolsonaro chegou a vender também ao longo de muitos meses de forma mentirosa. Mas o fato é isso, esse é um daqueles casos em que ele ameaça, mas não morde. Como a questão também eleitoral. Ele repetiu ao longo da semana aquela história de voto impresso, que sem voto impresso não tem eleição. Isso remete àquela acusação que ele fez em 2019 ainda, de que teria havido uma fraude nas eleições de 2018, apesar dele ter ganhado as eleições. Mas tudo isso parece preparar um terreno para que o presidente não aceite o resultado das urnas. E a gente viu nessa semana, entre as
tantas más notícias que houve para o governo federal, aquela da pesquisa Datafolha, que mostra um cenário eleitoral muito ruim para ele, perdendo para o ex-presidente Lula em primeiro e segundo turno, com a maior rejeição entre todos os pré-candidatos a presidente, com o seu governo tendo a pior avaliação desde o início e hoje, com dados complementares que a gente vê, com forte apoio à CPI da pandemia. Esse apoio é de 82% da população, embora exista um certo ceticismo quanto a se ela vai produzir ou não resultados, mas a existência da CPI é apoiada inclusive pelos poucos, que são poucos hoje em dia, são pouco mais de 20%, que acham o governo Jair Bolsonaro ótimo ou bom. Então, um conjunto de más notícias para o presidente que ele parece não digerir e parece querer sempre partir para o confronto, uma aposta que não me parece a mais razoável nesse momento. E o que tem aí é a tentativa de falar de vacina, de tentar superar o atraso, mas pelo contrário, está acontecendo o contrário, porque está faltando agora a segunda dose com perspectiva de mais falta ainda da vacina. É uma tentativa que é de todo o governo, menos do presidente da República, né, Bocardi? Porque você vê um esforço do ministro Marcelo Queiroga para virar a página dessa história de tratamento precoce. Eu recebo todo dia da assessoria do Ministério da Saúde pátria vacinada, e vários avisos. Hoje eles estão batendo um bumbo na questão do segundo acordo para fornecimento de vacinas da Pfizer, também de 100 milhões de doses, como aquele primeiro assinado em março, mas o fato é isso que você está dizendo. Não só essa vacina ainda não está chegando no braço do brasileiro com a velocidade que deveria, porque o que chegou de Pfizer até agora é muito pouco, como as vacinas que nós tínhamos nesse início estão rareando. E elas estão rareando porque não temos insumos chegando em quantidade suficiente da China. Tanto os insumos para a produção da Coronavac pelo Butantan, quanto aqueles necessários para produzir a vacina da AstraZeneca, Oxford, pela Fiocruz Manguinhos, não estão chegando. E aí a gente se pergunta, por que não estão chegando? Uma das razões é o fato de que a China está segurando uma parte desses insumos para vacinar a própria população. Também a gente sabe que tem a tragédia na Índia, que está consumindo uma parte dos insumos e das vacinas disponíveis no mundo. Mas também temos um imbróglio diplomático que não pode ser desprezado. O presidente reiteradamente ofendeu o governo chinês a troco de nada. Recentemente lançou teorias da conspiração bizarras para falar em guerra química, guerra biológica, guerra radiológica, sabe-se lá mais o quê. E o governo chinês, numa reunião com o Butantan, com o próprio ministro da Saúde, com o novo chanceler, pediu uma retratação por parte do presidente. Retratação essa que não veio até agora. Então, pode ser que a gente atravesse um deserto aí complexo de vacinação. A segunda dose está atrasando em vários municípios, inclusive em municípios de São Paulo. A segunda dose com a Coronavac, sobretudo. O meu cunhado, por exemplo, já teve a sua vacina, a sua segunda dose adiada 2 vezes. Isso compromete toda a eficácia da imunização. Então, a gente está atravessando uma quadra muito complexa. Essa questão da vacina vai ser o veio principal da CPI. O governo tenta vender uma narrativa de que agora vai entrar no trilho a vacinação, mas não é bem assim. Isso causa problemas para a imagem do governo federal, mas também para a imagem do governador de São Paulo, João Dória, que apostou todas as suas fichas nessa coisa de o vacinador, João Vacinador, e agora vê a segunda dose faltar, não por responsabilidade dele, que isso fique claro, mas isso compromete também a sua estratégia política para esse momento. O Dória que tem problemas internos no PSDB também, né? Problemas internos, Carol. Nessa sexta-feira, hoje, o PSDB filiou o vice-governador aqui de São Paulo, Rodrigo Garcia. Ele era um dos principais caciques nacionais do DEM, sempre foi do DEM, deixou de sair do DEM quando houve uma dissidência do partido para a fundação do PSD, lá em 2011, mas agora sai por divergência com o presidente da sigla, CM Neto, e pelo projeto do Dória e o projeto dele próprio aqui em São Paulo. Que projeto é esse? O Dória vislumbra uma candidatura presidencial e Rodrigo Garcia seria o seu candidato à própria sucessão. Mas isso cria aí uma cisânia interna no PSDB.
porque o ex-governador Geraldo Alckmin, que foi candidato a presidente em 2018, quer ser candidato ao governo novamente, ele quer voltar a ser governador. Internamente no PSDB ele não vê muito espaço para isso, porque o Rodrigo Garcia deverá ser o candidato. Então, ele vai estressar para que haja uma prévia, mas se não conseguir, o destino mais provável é que Geraldo Alckmin saia do PSDB, saia levando uma série de prefeitos importantes do Estado, o que enfraquece também o Dória aqui. Então, é um xadrez que não está ainda muito bom para o governador de São Paulo. Qual é a música, Vera Magalhães? Qual é a música? Hoje é curtinho, temos aí uma happy hour à vista com o pessoal do Fim de Expediente. A música é da cantora Majur, cantora trans baiana, soteropolitana, está lançando seu primeiro álbum de inéditas, um álbum que ela canta em iorubá, canta em português, canta em espanhol, chama O Junifé, que significa Olhos no Amor em iorubá. E a gente escolheu uma música que é sobre aceitação, sobre, enfim, sobre representatividade, e se chama Seja o que Quiser. Cada um deve ser o que quiser. Então, bom fim de semana para todos, para vocês também, Rodrigo e Carol. Valeu, Vera, obrigado. A gente vai ouvir um pouquinho. Bom final de semana para você também. Segunda estaremos juntos novamente. Valeu. É fácil quando a roda gira sem parar. Imaginação, tempo sem razão. Os sonhos libertam, onde você deve chegar. Se joga na sexta-feira, vamos pro intervalo e o noticiário da sua cidade. Por isso, ó, sem conta.